A distração do momento é a fala do advogado que defende, né, o bolsonarista que participou dos atos contra a democracia no dia 8 de janeiro. Aquele advogado que vai confundir Antoine Saint-Exupéry com Niccolo Maquiavel. Muito bem, beleza, a gente tem que destacar isso, porque realmente é um absurdo. Mas mais absurdo do que isto é ver, por exemplo, né? E a Cândida estava me falando ontem, enfim, no telefone, sobre. ah, eu lendo uma matéria do Diário do Centro do Mundo, em que então os caras do Diário do Centro do Mundo estavam falando da sexualidade do Carluxo. Eu disse, poxa, que assunto interessante, não tem nada que o Diário do Centro do Mundo para falar, a não ser da sexualidade do Carluxo, e uma homofobia, vamos dizer assim, uma homofobia à esquerda, se é que o PT é de esquerda, mas enfim. Eu fiquei perguntando para mim mesmo, pensando comigo mesmo. Nós não estamos perdendo tempo com questionclas, com coisas que de fato não contribuem para, para exatamente a gente avançar no nosso país? Porque veja bem, enquanto nós discutimos o advogado, enquanto nós discutimos as joias do Bolsonaro, enquanto nós discutimos e falamos e comentamos sobre diversas questões colocadas no noticiário, está andando dentro do Congresso Nacional uma reforma administrativa que pode ser danosa para todos os servidores públicos. E pior ainda, para quem depende dos serviços públicos. Enquanto a gente fica na perfumaria, nessa coisa quase que o mundo da fofoca política, desculpem, mas essa é a minha impressão, nós ignoramos que isto é o processo de distração de uma sociedade despolitizada e, acima de tudo, diria anestesiada com o absurdo. O que nós estamos vendo hoje, os dias atuais, meus caros, é que é tanto absurdo posto no noticiário, posto no nosso cotidiano. É tanta gente falando o que não sabe e expondo e parece que batendo no peito que eu sou ignorante como advogado que foi lá peitar o Supremo Tribunal Federal e ainda usar uma referência bibliográfica nada a ver com o que é, confundindo o básico do básico, porque muito provavelmente o indivíduo nunca leu o Príncipe de Maquiavel, sequer deve ter lido Antoine Saint-Exupéry. Não vou nem cobrar o Nicolau Maquiavel, que é, né, sua obra O Príncipe, com certeza a base da ciência política moderna. Pois, meus caros, nós estamos perdendo o senso do que é necessário. E aí, nisso tudo, gente, ninguém está observando. Ninguém está observando. Dos entendidos, eu estou falando, né? Claro. Não de nós ignorantes, nós que contestamos o governo do amor e que também, é óbvio, também não nos identificamos, mas de vez em quando eles querem nos identificar, o pessoal do amor com o Bolsonaro, enfim, né? Uh, a gente sabe, né? A gente sabe que. Vamos combinar?
que o bode já está na sala há muito tempo, que a gente discute o cheiro do bode, todo mundo diz que é fedorento, mas ninguém pensa que se o bode fede na sala e está exalando o cheiro dele para todos os cômodos da casa, há uma única solução para que a gente não tenha um bode fedorento na sala: é tirando ele de lá. Tirando o bode de lá, não é verdade? Pois é. Mas por que a gente não tira o bode de lá? Porque há interesses, como diria Leonel de Moura Brizola. Há sim muitos interesses. Desde aqueles que querem ganhar views e alguns dólares com conteúdo de fofoca política, que dá dinheiro. A treta dá dinheiro. Oh, a treta dá dinheiro. Passando por um congresso dito conservador, que na verdade não passa de um congresso reacionário, né, perdulário e, acima de tudo, aqueles que querem cada vez mais mamar o tal do centrão fisiológico. E nós não temos mais presidente, porque a cadeira de presidente da República ficou vaga durante 4 anos. 4 anos ficou vaga no período de Bolsonaro. E olha, eu uma vez arrisquei, num dos meus ímpetos de fúria contra Bolsonaro, dizer: olha, eu acho que talvez o Lula assumindo aí, né? Olha, eu voto no Lula até se for o caso. Não votei, tá? Mas vamos dizer assim. Eu acho que o Lula ainda é mais presidente do que o Bolsonaro. E eu estou dando com os burros na água. Porque eu sabia que o fracasso do Lula ia ser grande, mas não do tamanho do que ele está fazendo. O governo Lula não existe. É um governo que tem uma política econômica em que os bancos ditam as regras. Arcabouço fiscal, o silêncio de uma dita esquerda brasileira, manutenção do ensino médio ou do novo ensino médio, que ensina empreendedorismo e tira da grade curricular um pensamento crítico, né, reflexivo da sociologia, da história, da filosofia. Pois é, mas não, nós temos que tirar para ensinar empreendedorismo para os nossos alunos. Nós temos a CEITEC, a situação terrível da CEITEC, e um dia nós não vamos ter mais nem como ter nenhum componente eletrônico, senão vindo de fora, porque nem chip nós conseguimos mais fazer. E enquanto isso, nós também nos discutimos que mantenham-se, né, as reformas que tiram o direito da previdência do trabalhador, que tiram, né, os direitos trabalhistas, precarizando o trabalho, mantidos pelo governo do pai dos pobres, porque o amor venceu, mas o amor, ele é frágil no que tange defender o trabalhador. Nós temos hoje um neoliberalismo presente, só que de vermelho, com uma estrela na cabeça. E aí a gente muda não mudando, volta não voltando. E aí a gente fica nesse faz de conta. Porque é isso que está acontecendo. Parece hoje, notem que nos noticiários não se fala mais de desemprego. Parece que acabou o desemprego. Não, ele está aí. Ele está crescendo, inclusive. Mas não se fala mais de desemprego. E cadê o presidente? O presidente que não consegue visitar outros estados, que não conseguiu êxito eleitoral. Seja Minas, que ele não pisou até hoje em Minas, desde que se reelegeu,
diz que voltou à presidência da República. Luiz Inácio não voltou para Minas. Ele tem medo do povo mineiro. Mas ele tem medo também do povo catarinense. E tem medo do povo gaúcho. O Rio Grande do Sul teve uma enchente, não, duas, três. Duas enchentes. Duas catástrofes que destruíram o Estado. Cadê Luiz Inácio? Cadê Luiz Inácio? Ah, não, ele mandou o Alckmin. Ah, ele mandou dinheiro. Quando o povo do Rio Grande do Sul queria somente a solidariedade daquele que se diz mais solidário e mais humano que Bolsonaro. Mas ele fez como Bolsonaro na pandemia, se omitiu. Porque ele tinha que estar na reunião do G20. O G20 é muito mais importante do que falar do povo do Rio Grande do Sul, este povo fascista. Aliás, um dos puxa-sacos de Lula na Folha de São Paulo fez questão de dizer que o Rio Grande do Sul, né, aqui, a terra do bolsonarismo estava sofrendo com os ciclones, etc, etc. Como se aqui do Rio Grande do Sul só fôssemos, né, bolsonaristas, não tivéssemos outras formas de pensamento. Aliás, esquecendo o próprio Luiz Inácio, que ele se elegeu, sim, com os poucos votos que ele teve aqui, ajudaram a reelegê-lo. Porque se ele tivesse perdido mais um pouquinho, ele talvez não tivesse ganho o processo eleitoral. Pelo menos o processo eleitoral, porque o processo político já perdeu muito tempo. Nós não temos um presidente. Nós temos um turista. Um turista que é o turista mais sortudo da face da Terra. Porque geralmente todo turista é aquele que guarda os seus recursos próprios para viajar. Luiz Inácio não. Luiz Inácio usa os recursos, meu, seu, nosso, para viajar o mundo, se vender como o Mandela dos trópicos do Sul e do Brasil, é claro. Aquele que quer dar pitaco na guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas não tem coragem de pisar no seu país, no sul do seu país principalmente, porque tem medo das vaias que eventualmente possa receber. Quando nesse momento, o que o povo do Sul quer também não é só o recurso que é necessário, mas ele quer a atenção. E cada vez mais o Lula vai se afastando do povo do Rio Grande do Sul. E é claro que isso é bom para o Lula também, porque afinal de contas, para o seu parceiro Bolsonaro, é bom que tenha algum estado que sobe para o seu parceiro Bolsonaro. Então o Lula entregou o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná para o bolsonarismo. Porque enquanto isso, ele pousa de pai dos pobres no famigerado Nordeste, sofrido Nordeste. Enquanto isto, o norte do país, que tem a maior floresta no mundo, está sendo devastada. Mas o Luiz Inácio quer falar da emissão de gases poluentes do mundo, mas não consegue diminuir o desmatamento que ajudaria, né, se não tivesse ele, a coibir a quantidade de CO2 produzidos nesse planeta. E por esse país também. Lula é isto. Lula é, com todas as certezas do mundo, Lula é o maior engodo da história política deste país. Eu não tenho, são poucas coisas que eu não tenho dúvidas, é isto. Porque Lula é aquele que vende o que ele não é. Ele vende para o mundo que é o estadista.
Mas estadista que é estadista de verdade não é aquele que teme vaias e oposições internas. Ele enfrenta-as e mostra para os seus opositores que eles estão errados. Não o que está acontecendo hoje. A nação está tão acéfala quanto do tempo ou do período do subproduto do PT chamado Jair Bolsonaro.